Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 37. Gênesis 37. Nós estivemos falando com o irmão ali na chegada, antes do culto iniciar. Existem pessoas que há meses têm vindo, caminhado conosco, nos cultos de domingo, estão participando até de alguns encontros, cursos, enfim. E eu queria dizer para vocês que nós estamos aqui para te ouvir, para te conhecer e receber vocês como família. Então não fique vindo no culto, mas se envolva, se comprometa de fato, para que nós venhamos te ajudar e sermos ajudados também por vocês. Essa é a realidade do corpo de Cristo. Amém? Gênesis 37, acharam aí do 5 ao 11, nós vamos ler. No domingo passado nós falamos sobre uma realidade em que Deus trabalha conosco, sobre os ciclos de tempo em círculos de relacionamento, relacionados também a uma geografia, a um circuito, a ambientes específicos. Deus nos separa para tempos específicos, para atitudes específicas, com pessoas específicas, para que a vontade dele seja estabelecida. Amém? Nós enxergamos, através dessas lentes, em toda a Bíblia, essa realidade. E quando nós falamos isso, nós falamos que há um clamor na cidade, há um grito de socorro de pessoas que querem, de fato, conhecer o Senhor, de pessoas que estão desesperadas por uma liberdade, por vida, por beber da água da vida. E eu quero te dizer que Jesus, ele te supriu para que você pudesse suprir a outros, não para que você viesse a ficar satisfeito e acomodado, não. A intenção é que o Senhor use você como um rio, como uma fonte para suprir outras vidas. Quando nós falamos sobre o clamor da cidade, várias pessoas já estavam sendo tocadas sobre a realidade daqueles que estão aprisionados no álcool e pelas praças ficam. A Cíntia veio falar das mães atípicas, cansadas, fadigadas de um processo, e nós estamos nos mobilizando e organizando para atender esses clamores, e pessoas têm sido tocadas. E quando a gente fala de um clamor, isso tem a ver com um direcionamento de Deus. É comum as pessoas nos procurarem para falar: minha vida está meio que sem sentido. Talvez você está aqui hoje porque sua vida está sem sentido. E o sentido da vida, ele na verdade está relacionado a uma direção de Deus. Você só vai encontrar sentido na sua vida se você entender a direção de Deus para a sua vida. E não só entender, mas obedecer. Porque o fundamento de uma vida que tem valor e sentido, ela está na obediência. E não em saber que você tem um propósito. O texto é bem conhecido, de Gênesis 37, no verso 5. Diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, desta vez o sol e a lua, e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E quando o contou ao pai, aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele,
O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Até aqui. Esse momento em especial é um momento que está cheio desses episódios pela Bíblia, onde Deus traz um apontamento, uma direção sobre a vida de alguém. Onde Deus traz uma revelação sobre o que Ele quer com a vida dessa pessoa. Só que na maioria das vezes em que Deus dá a direção para a vida de alguém, essa direção ela não vem com todo um checklist ou todos os pontos relevantes. Né? Deus fala, eu vou fazer algo na sua vida. Às vezes Ele te muda de cidade, Ele muda seu emprego, Ele muda tudo para que você então cumpra e se realize naquilo que Ele tem para a sua vida. Certo? Ele está no controle de todas as coisas. Nós cantamos e falamos sobre o governo de Deus. E entenda que o governo de Deus tem a ver com na responsabilidade da sua vida. Deus não é um tirano que te domina e te conduz de forma humilhante e sem a sua consciência, sem a sua vontade, mas Ele te propõe um caminho e te guia, porque Ele está sempre à frente e te guia para que você encontre o melhor do que Ele tem para você. E o melhor de Deus é sempre bom, perfeito e agradável. Essa é a sua vontade. Amém? Então o José, ele tem um sonho e depois outro sonho, e contando esse sonho, seus irmãos se revoltaram com ele. E de fato é algo meio presunçoso. Ainda que você tenha um sonho desse, tenha a prudência e a paciência de contar, ou de tive um sonho esquisito que falava assim, porque parece, e na verdade o momento que José estava já era de um tanto quanto de ciúme no meio de seus irmãos, porque o verso anterior chega a dizer que o seu pai, ele tinha preferência de fato por José, e nós sabemos que numa cultura patriarcal tinha ali o primogênito, aquele que herdaria tudo, aquele que assumiria então a maior parte de toda a herança do pai para dar continuidade ao legado, à instrução. Mas no meio disso, José recebe uma capa do seu pai e recebe ali cuidados que fizeram com que seus irmãos agissem de forma rebelde, não só para com o pai, mas com ele também. Nós sabemos bem da história. Mas o ponto é, José ele tem uma direção, e toda vez que Deus dá uma direção para as nossas vidas, Ele está apontando um caminho que muitas das vezes é novo, é desconhecido, mas que tem a ver com o plano dele na terra. É legal nós olharmos a história de José e perceber que aqui é o início, mas nós sabemos qual o processo dele e sabemos como que conclui a história. Né? Para você que não sabe, José ele é jogado pelos irmãos que continuavam com esse ódio crescendo no coração, ele é jogado no poço e depois ele é vendido como escravo caminho do Egito, e chega no Egito, ele trabalha na casa de Potifar, e por causa da mulher de Potifar, a famosa Patifona, ele vai para a prisão, e na prisão ele fica ali por anos, até que o Senhor o tira da prisão e o promove a segundo homem do Egito, a governador do Egito. E ali, o final da história de José, ele fala, não foram os meus irmãos então que me trouxeram, foi o Senhor quem me mandou à frente. Amém? Nós conhecemos, mas vale lembrar que no fundo o Senhor está com uma direção pronta para a sua vida. Talvez você está aqui hoje e o Senhor já falou ao seu coração uma palavra, Ele deu uma direção para você que talvez você deixou de lado, ou por falta de entendimento, ou por uma busca ansiosa por algo mais, você acabou deixando adormecer sonhos e planos de Deus. Nós vemos um homem caminhar aqui por 23 anos aproximadamente, desde que recebe o sonho até o cumprimento de um plano. Porque Deus ele está trabalhando em toda a terra, e apesar de estar trabalhando em toda a terra, às vezes ele conta com uma pessoa. Você é uma pessoa em que Deus pode contar, Ele tem uma direção para a sua vida. Sabe, Deus tem uma direção para todo mundo. O problema é que nós queremos a direção do outro, muitas das vezes, ou não paramos para ouvir de fato a direção que Deus tem para nós. Várias pessoas chegam na igreja e falam, pastor, queria servir em algo, queria fazer algo, e a gente sempre aponta essa realidade, que fazer algo não é bom. O certo é parar para entender a direção de Deus para a sua vida.
é óbvio que não faz mal e é louvável esse tipo de coração, de disposição de servir. É fundamental isso. Só que Deus tem uma direção para a sua vida que ela é muito específica, ela é para a sua vida. Amém? Hoje, passados 20 e tantos anos, eu vejo palavras que Deus deu lá atrás, direções que Deus deu lá atrás, elas estão tendo sentido hoje, elas estão gerando ou ganhando forma em algo que tem muito mais a ver com esse tempo. E lá atrás não tinha nem o porquê ter aquele tipo de direção ou ouvir aquele tipo de coisa, mas vendo aquilo que o Senhor está fazendo, o nosso coração começa então a montar, né, o quebra-cabeça que Deus vem construindo. A vida em Deus é a partir do que nós enxergamos pela fé. Deus tem uma direção para a sua vida que não é vir para a igreja. Isso é enjoativo. Isso com o tempo vai se tornar cansativo. Vir para a igreja não é aquilo que traz sentido quando nós entendemos que o que nos faz ser igreja é a morte de alguém que não merecia o sofrimento. É a morte de alguém que se entregou na cruz por mim e por você, para que então fôssemos salvos, para que então recebêssemos um sentido eterno e não só nesses dias. Então, o Senhor não morreu na cruz para que fôssemos crentes, cristãos, e viéssemos a uma reunião de domingo, mas estando aqui nós venhamos viver e nutrir os nossos corações, como foi dito aqui no início pelo pastor Eduardo, para que nós recebêssemos uma nutrição, e recebendo uma nutrição nós venhamos então tomar a forma daquilo que o Senhor tem para mim e tem para a sua vida. Deus fala em cada detalhe se nós estamos com ouvidos abertos. Amém? Se os ouvidos estão abertos para encontrar o Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o Senhor dando uma direção para a vida das pessoas, volta e meia nós paramos para atender alguns irmãos e quando nós começamos então a orar e a ouvir e a discernir aquilo que as pessoas têm de necessidade ou para compartilhar, nós encontramos sempre, como pastor, uma necessidade na sabedoria de Deus. Sempre uma necessidade de lidar com a palavra, de ter um apontamento da palavra de Deus. Ou seja, não tem como viver o ministério ou servir ao Senhor sem ser dirigido pelo Senhor, sem receber do governo do Senhor, sem ser nutrido por aquilo que a própria palavra, como em Tiago, essa semana nós falamos muito com várias pessoas sobre a sabedoria do alto, a sabedoria que a palavra de Deus diz, que Deus dá em abundância. Em Tiago, capítulo 1, verso 5, a palavra diz para nós buscarmos a sabedoria do alto que Deus dá abundantemente, de forma generosa. Irmãos, não é à toa que Deus está apontando essa realidade para a igreja. Nós precisamos em tudo. Por vezes nós encontramos pessoas que trazem uma vida inteira e elas pedem um atendimento, elas pedem um auxílio, e elas trazem o resultado de anos, dizendo, olha, isso aqui é minha vida, eu estou sofrendo assim e eu preciso de algo. E é só o Senhor quem pode dar algo. Isso tem a ver com aquilo que o Senhor cumpre através de nós. E Deus quer cumprir isso através da sua vida. Só que há uma disposição de entender a direção do Senhor. Sabe, nós não fomos chamados para vivermos como um robô, falando, Senhor, eu posso ir para a praça, eu vou pela rua de cá ou de lá, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com antes parar e discernir a vontade do Senhor. Parar e se colocar na disposição de um Deus que está na direção da sua vida. O Espírito de Deus quer guiar a sua vida no melhor dos seus caminhos. Quando nós enxergamos no texto que há uma direção de Deus para nós, e aqui nós paramos em José, mas cada um dos que a palavra de Deus destaca tem um momento de revelação, seja do próprio Deus falando, como Deus chamando Noé para edificar uma arca, para desenvolver um projeto para salvar a sua casa, para salvar a humanidade, mas por fim salvar a sua família.
nós vemos que Deus chama esses homens e dá uma direção. Noé, constrói uma arca que eu vou chover. E nunca havia chovido, e Noé, então, se empenha em construir algo para um tempo que ele nunca viu. E passam-se anos até que aquilo, então, venha a tomar sentido, a alcançar um propósito. Deus não te chamou para ser crente, viver na igreja, desenvolver um ministério e ser feliz. Deus te chamou para gastar a sua vida, como nós cantamos aqui. E gastando a sua vida por Ele, a sua vida vai encontrar, então, um propósito. Porque toda a direção de Deus, ela revela um propósito. Ela revela um sentido, um porquê você existe. E o porquê você existe não tem a ver com o cumprimento de uma profissão, não tem a ver com alcançar recursos e bens, mas o Senhor te chama para viver uma vida que tenha sentido. Deus tem uma direção e um sentido para a sua vida. Para encontrar direção, eu preciso orar. Eu preciso me dispor diante de Deus. Quando nós paramos para discernir a direção de Deus para a nossa vida, eu lembro lá atrás, quando eu estava há 1 ano de convertido, eu estava estudando uma matéria específica. E aí Deus falou, para tudo que você está fazendo, se volta para a sua casa, que eu vou te usar como canal do meu amor ali. E eu amei, eu estava na minha devocional, não tinha um ouvido treinado para ouvir o Senhor. E aquilo soou muito estranho, mas foi uma direção clara no meu coração. Eu fui compartilhar com o pastor, ele falou, olha, eu não entendi o que quer dizer isso. Mas continuo orando. E o conselho foi bom. Eu continuei orando até entender os caminhos e a direção do Senhor. Deus estava dando direção para a minha vida que naquele momento tinha a ver com a minha família, mas que por trás disso tudo, ou acima disso tudo, o Senhor estava construindo um ministério na minha vida. Na minha casa, daquele tempo em diante, Deus iniciou um tempo de edificação, de um chamado, de um ministério pastoral, de um processo de realidade espiritual, de lidar com questões espirituais. Deus está dirigindo sua vida desde muito antes de você chegar aqui, porque Ele tem um propósito para você que talvez fale de salvar a sua casa, talvez fale de você, sim, desenvolver uma missão, cumprir com um propósito. Nós sempre queremos, e nesse tempo onde nós visualizamos o sucesso dos outros, se assim nós podemos dizer, ou a quantidade de seguidores, o alcance dos outros que têm pelas redes sociais, muitas vezes as pessoas estão almejando sempre o grande, mas sabe, nós já falamos aqui em outro tempo da relevância dos pequenos homens que Jesus chamou, do Ananias que ouvia o Senhor e obedeceu o Senhor e orou por Saulo e ministrou Saulo, e Saulo então saiu para cumprir a sua jornada. Nós não precisamos de uma visibilidade dos homens, nós precisamos de obedecer a direção dada pelo Senhor. Deus chamou Abraão e falou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão foi com Sara e levou a sua prole, seus animais, seus empregados, de brinde, seu sobrinho Ló. Mas nós sabemos que a trajetória de Abraão foi com base numa direção inicial. Deus adiante vai falar, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão fala, olha, eu até obedeço ir para outra terra, mas como? Não posso ter filho, já estou velho. Sara também. Mas Deus continua dando direção para Abraão e gerando ou sustentando uma promessa. Toda vez que Deus nos dá a direção, ela muitas vezes traz junto um pacote de renúncia. Abraão teve a sua renúncia. Cada um de vocês aí que chegaram até aqui, trazem as suas renúncias. E a direção de Deus, ela é sempre uma renúncia que aponta algo que parece ser contraditório, parece não ter sentido. Há 4 anos atrás, eu e Juliana recebemos uma direção de vir para Anchieta. Estava tão bom lá, estava tão sossegado, como diz os paulistas. Estava tudo já 10 anos trabalhando, então estava tudo fluindo de forma harmônica. Mas Deus deu uma direção.
e ela nos custou algo. Mas nada se compara a andar debaixo de uma direção do Senhor. Nada se compara a seguir a voz do Senhor. Sabe, obedecer a voz do Senhor vai ter um custo. A direção, ela é algo visível. Deus aponta algo visível. Deus chamou José e falou: olha, José, sua família vai se dobrar diante de você. Você vai assumir uma posição de governo. Os irmãos dele falam: então quer dizer, e o próprio pai, que eu vou me dobrar diante de você? Então quer dizer que a gente vai ser governado por você, José? Vai. Não agora, não desse jeito, não diante desse cenário, dessas circunstâncias, mas há um Deus que está sempre à frente, dando direção para pessoas que vão caminhar em direção que muitas vezes é oposta à maioria, mas para que cumpram a vontade do Senhor. A direção de Roma ou em Israel era uma, mas a direção de João era ir para o deserto. Se alimentar de forma precária, mas viver debaixo de uma orientação do Senhor. Viver debaixo de uma revelação do Senhor para preparar o caminho do Senhor. E Jesus diz que não houve nem haverá ninguém como João Batista. Sabe, não é por causa do que João Batista fez que foi batizar algumas pessoas e o próprio Cristo, mas foi pelo nível de obediência. Deus tem uma direção para a sua vida e o que importa é o quanto nós obedecemos. Sabe, por vezes a gente traz algum tipo de orientação e aconselhamento para algumas pessoas. E tem pessoas que parece que ouvem tudo, falam amém, entendi, amém, obrigado, pastor, e vão e fazem tudo diferente. E esse fazer diferente não tem a ver comigo, não me ofende, mas vai gerar para eles um custo. E esse custo está relacionado à relação da pessoa com Deus, porque Deus não nos chamou ao sacrifício, mas à obediência. E toda a nossa atitude de obediência ela é uma semeadura, amém? Deuteronômio fala isso. Em toda a palavra fala isso. Assim como a desobediência ela é uma semeadura. E quem semeia em desobediência está gerando uma colheita. E não é bom isso. Mas o temor do Senhor consta nisso, em ouvir e obedecer. Em priorizar o querer do Senhor. Se converter a Jesus tem a ver com entender que sua vida sem Cristo é uma vida de escravidão, de pecado, de sofrimento. Mas quando você encontra Cristo, Ele paga o preço do seu pecado. Ele te tira do lugar de escravidão e o seu perfeito amor e verdadeiro amor te tira do medo para que você ande agora em liberdade com Ele. No amor do Senhor, nós somos libertos de uma vida passada de escravidão, de medo, de domínios, para agora andar debaixo de uma direção com Ele. E andando na direção do Senhor, nós vamos encontrar o nosso propósito por meio de um caminho de aprender a obedecer. Entre a direção de Deus e o cumprimento de um propósito, a gente escreve obediência de forma bem grande, para que isso torne uma vida cristã com sentido, ou se torne uma vida cristã relevante, frutífera, de talentos que se multiplicam, e tantas outras parábolas que Jesus traz que apontam essa necessidade de um posicionamento, de ter a casa não só limpa e em ordem, mas também ter uma casa cheia do Espírito. Como está a sua casa? Está limpa e em ordem? As irmãs estão pensando, não, amanhã é dia de faxina. Não, eu estou falando da sua casa espiritual, onde o Senhor está, onde Ele habita. É isso, nós estávamos aqui no meio de uma palavra cantada, e enquanto cantávamos, houve um apontamento que ministrou meu coração. Estou falando a minha experiência aqui, sobre olhar o altar da minha casa, do meu coração, se está limpo dos ídolos do meu coração, dos ídolos da minha carência, porque é comum, irmãos, nós apresentarmos diante de Deus as nossas necessidades, as nossas carências, mas Jesus disse, olha, isso aí está resolvido. Antes da palavra chegar nos seus lábios, o Senhor já te ouviu. Não se preocupem, mas busquem o reino de Deus e a sua justiça. Busquem o meu reino. No meu reino tem um governo.
E onde tem o meu governo, tem uma direção, e onde há uma direção do Senhor, há um propósito acima da minha vida. Um propósito muito mais relevante do que a minha vida. Irmãos, não é fácil obedecer o Senhor. É desafiador, mas vale a pena. Obedecer ao Senhor tem a ver com uma vida de crescer e se tornar alguém muito mais firme, relevante e convicto. Ter uma direção de Deus é uma palavra. Você talvez vai ter uma direção que, como a de José, ela veio através de um sonho. Tem pessoas que têm visões, tem pessoas que recebem uma palavra. A direção ela pode vir através do seu pai, dizendo, olha, surgiu uma vaga de emprego, entre aqui. Porque nem tudo tem a ver com o que se faz aqui, mas tudo tem a ver com o plano de Deus sobre toda a terra, onde Deus não trabalha a partir de um prédio, de uma igreja. Mas se preciso, Ele usa também esse lugar. Mas Ele está no controle de tudo. Talvez a direção de Deus para a sua vida é uma área profissional diferente. Deus está no curso e no controle de todas as coisas, e dirigindo pelo seu Espírito aqueles que estão com o coração sensível e rendido e obediente. A direção, ela sempre vai ser visível, mas o sentido da vida, ele é pela fé. Noé, olha, constrói uma arca, dessa forma, Deus deu a direção. Para que, Senhor, eu vou construir isso? Porque vai haver chuva, e ninguém nunca viu chuva, e vai chover tanto que vai alagar tudo, vai morrer todo mundo que estiver fora da arca. E aí ele foi seguindo a direção de Deus. Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. E aí a direção é essa. E eu vou fazer você pai de muitas nações. E Abraão foi o pai da fé que seguiu e obedeceu a Deus ao ponto de apresentar o próprio filho em sacrifício. Ele é uma medida de fé para nós alcançarmos. Uma medida de entrega, uma medida de serviço, de obediência, que é digno de Cristo Jesus. E aí a palavra diz que Abraão seguiu. Ele até viu Isaac, mas não viu um povo numeroso e incontável. Isaac também não viu um povo numeroso e incontável, ele gerou 2 filhos. Esaú e Jacó. Ou como um pastor antigamente disse, Jacu e Esaú. Mas presta atenção numa coisa. Israel, Jacó, ele se torna pai de 12. E ele vê o início de um processo de uma multidão sendo gerada. A direção de Deus para Abraão foi, não desça para o Egito. A direção de Deus para Isaac foi, não desça para o Egito. Mas a direção de Deus para Jacó, Israel, foi, vai para o Egito, porque eu já mandei José na frente. A direção de Deus, ela muitas vezes, ela não tem sentido para mim, mas vai ter sentido para você. Ela aponta uma realidade, um tempo e um lugar para um, e um tempo e um lugar para outro. Para Jesus, depois de nascido, o Senhor manda José e Maria ir para o Egito. Mas eles não ficam lá, eles voltam. Era um momento, era um tempo, era um propósito de Deus, era uma direção de Deus. O que eu quero dizer com isso é que Deus vai dar uma direção para você baseado num tempo, baseado num propósito, em algo que Ele está fazendo na sua vida. Mas Deus nunca te leva para o Egito para te deixar no Egito. Nem os ossos de José, quando Deus leva José para o Egito, os ossos de José saem, porque o plano e o propósito de Deus na vida de José não era no Egito. Os planos de Deus para mim e para você não tem a ver com uma terra, não tem a ver com esse plano, mas tem a ver com a eternidade, amém? Então nós não estamos construindo algo para esse tempo, mas para a eternidade. A direção de Deus fala sobre pessoas e lugares, mas o propósito de Deus aponta para a eternidade. O que o Senhor nos chama é andar em obediência para a eternidade. Não adianta experimentar cardápios pastorais de pregação de domingo em domingo, se a sua preocupação maior não é ouvir e obedecer, não é entender a direção de Deus para a sua vida e segui-la. Você está ouvindo a direção de Deus para você?
Está seguindo? Qual é o seu nível? Aqui não. Qual é o seu nível de compromisso com aquilo que o Senhor está falando ao seu coração? Com a direção de Deus para a sua vida? Sabe, é muito mais do que um domingo à noite, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, e pecados e castigo. A direção de Deus não tem a ver com um caminho de tranquilidade, mas de paz em meio às guerras. Sabe, o evangelho que foi vendido por muito tempo foi um evangelho de monotonia. Um evangelho de tanta tranquilidade que as pessoas se acostumaram com isso. Onde qualquer coisa contrária ou qualquer problema vem, aí surgiu o jargão, o inimigo está furioso. Onde tudo é culpa do inimigo. Ou se não é do inimigo, Deus está errando comigo. Ou o pastor não está pregando direito. Ou a igreja não está sabendo ser igreja. Eu entendo que Deus ele levanta homens e abate homens, ele move homens de lugar, mas sobretudo, ou acima de tudo, ele sempre vai cumprir os seus propósitos. Então Deus nunca falha. Ele nunca falha. O problema é que nós somos ou assumimos muitas vezes uma direção, uma convicção sobre a direção tão rígida que às vezes nós falhamos nesse processo porque não foi do meu jeito. Deus deu uma direção, Moisés, tira o povo do Egito e leva para Canaã. Estava pertinho. Moisés olhou, né? A gente sabe que ele resistiu, mas depois das pragas que ele se achou e falou, não, agora eu sou bom. E aí o mar abriu e falou, vai ser fácil. Até a primeira parada em Mara, águas amargas, onde Deus prova o povo e o povo revela que a água não era amarga, mas o coração deles era amargo depois de um tempo de uma vida de escravidão. A água só revelou o coração do povo. O que as águas amargas no teu caminho têm revelado a respeito de você. Quando nós somos provados, isso revela Deus em quem nós servimos. Se nos guarda em paz, é porque nós estamos debaixo das suas asas. Se nós estamos em paz em meio às guerras, é porque de fato há uma proteção, há uma submissão e uma obediência. Agora, muitas vezes Deus dá uma direção e nós queremos fazer do nosso jeito. E aí, quando não é do nosso jeito, a gente troca a paz pela... Não, vai ser do meu jeito. Vai ser no tempo que eu quero. Vai ser a partir do meu plano, da minha vontade, do meu querer, do eu. E aí começa a doer, o eu. A paz de Deus para nós, irmãos, tem a ver com reconciliação. A paz de Deus, a paz de Jesus, a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor está relacionado a não estarmos em rebelião com Jesus, em desobediência. Mas nós nos tornamos convencidos ao ponto de dizer, eu vou na igreja, dou o dízimo, sou obediente. Mas qual é a direção de Deus para a sua vida? Porque se há uma direção de Deus para nós, irmãos, ela vai nos guardar em paz. Eu fui criado na guerra, eu brinco, né? Mas eu nasci de novo em Cristo e fui jogado na guerra. Por conta de uma família quebrada, esmiuçada de espiritismo e macumba e tudo. Então eu me converti e fui para a guerra. E fui expulsar demônios sem saber, não fiz um curso de desencapetamento gospel. Mas tinha uns programas que ensinavam, qual o seu nome? Mão para trás, aí eu aprendi no curso que eu fiz. Às vezes eu chegava do monte tarde, aí estava passando lá, eu ficava olhando aquilo. Telecurso do desencapetamento. Mas enfim, a direção de Deus, ela nos molda num caminho de obediência, ela nos molda para nos tornarmos conforme Cristo. Para assumirmos a identidade de Cristo, o caráter de Cristo, a sabedoria de Cristo. Não o seu poder, porque o seu poder é seu. Você não se tornou um dom espiritual, porque é um dom do Espírito. Não é um dom para você
invocar e ele vai manifestar um dom do Espírito para edificar o corpo. Ou, se o Senhor te deu um dom de línguas, é para edificar a si mesmo. Tem pessoas que às vezes falam assim, vocês oram em línguas aqui nessa igreja? Vocês acreditam nos dons? O que me traz aqui são revelações, palavras de profecia, muita coisa espiritual, mas eu não... E eu sei que se eu falar em língua aqui agora, os irmãos já... sabe? Já muda. A igreja vira pentecostal na hora. Mas isso é manipulação e o que nós queremos é a palavra da verdade. Há uma direção do Senhor para nós, irmãos, que tem um custo de renúncia. Que é o negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Para que a sua vida tome, então, sentido. Então, se você é uma voz de Jesus, a sua voz tem que estar em harmonia. Sabe por que muitas vezes as pessoas não experimentam de paz, mesmo estando na igreja, sendo criados no Evangelho ou em comunhão com o corpo? Por um simples detalhe, você assumiu o controle da sua vida e você se tornou Deus da sua história. Eu tenho meditado muito sobre isso, sobre a idolatria da igreja. Não por conta da igreja, por conta de eu ser igreja. Para entender o nosso coração, para entender a nossa postura diante do Senhor. E toda vez que Deus dá uma direção, que a gente resolve, igual Moisés, falar, e Deus diz, a direção de Deus é clara, Moisés, não bate na vara, fala, não bate na pedra, fala a pedra. E Moisés fala, chega, agora é do meu jeito, acabou a paz. E aí vem a sentença da desobediência. E aí Moisés então vê a terra, mas não entra. Ele vê aquilo que o Senhor projetou ele. Ele deu uma direção. Deus cumpriu com toda a palavra que ele deu. Moisés guia o povo do Egito para o deserto até a terra, sem entrar na terra. Porque por um detalhe, por um momento, ele falou, não é do meu jeito. Eu já tomei decisão assim de não consultar o Senhor e seguir um caminho. E andei nele 4 anos. Até o momento que eu percebi que eu falei, lá atrás eu tomei uma decisão e Deus não estava nela. Foi só boa. Foi só uma decisão boa diante dos irmãos, mas não parei para ouvir o conselho. Provérbios 15, se eu não me engano, ele diz que na multidão dos conselhos há a vitória ou a sabedoria. Sabe, tem pessoas que eu paro para buscar um conselho, eu vou em busca de um conselho. Porque isso vai me ajudar a orar diante do Senhor e a ter convicção da vontade de Deus. Porque, irmãos, sobretudo importa obedecer. Sobretudo importa a obediência. E Deus tem uma orientação para cada um de nós. Deus tem uma direção para cada um de nós. Eu até brinquei aqui com alguns irmãos, falando de uma direção de Deus para a minha vida, de uma experiência pessoal que nós tivemos com relação a trabalhar embarcado. E aí eu falei, não, trabalhar embarcado não é de Deus, para a minha vida, porque não era a direção de Deus para a minha vida. Estou consertando ainda, Bruno. Mas o ponto é que várias pessoas, inclusive da minha casa, falaram, não, vamos para os Estados Unidos, e lá vai ser bom, você vai ganhar dinheiro. E eu vi gente indo e voltando endividado, e voltando doente. Eu vi gente que foi e ficou. Eu vi gente que foi, ficou bem e voltou. E o que eu vejo é que o Egito, os Estados Unidos, a terra, a cidade, isso tudo é irrelevante. O que é relevante é a direção do Senhor. Porque eu vi pessoas que foram e voltaram, foram para ter uma experiência com Jesus. Para se converter. Saiu da terra, da parentela para se converter. Deus tem planos e caminhos para cada um de nós. Então o Egito, que é um lugar de maldição para muitos, é um lugar de bênção para outros. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas, dirigindo todas as coisas.
e nos conduzindo. A direção de Deus é visível, mas o sentido da sua vida ele é invisível, ele é pela fé. Então você não vai alcançar, você não vai ver tudo que Deus tem para você, enquanto você não obedecer o primeiro passo e o segundo passo, e você vai sendo guiado pelo Senhor. E ser cristão é aprender a ouvir e a obedecer o que o Espírito diz à igreja, não no microfone, mas a igreja que para no secreto e busca o Senhor. A igreja que para obter uma direção de Deus e desenvolve a direção de Deus. Aqui, irmãos, nós estamos compartilhando algo que é útil para alguns, mas o que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Deus está nos chamando a um lugar de obediência. Deus está nos chamando a habilitar o nosso coração a andar em obediência na direção que Ele deu. A direção de Deus, ela vai talvez desagradar alguns. Como o José, que desagradou os seus irmãos, mas depois salvou os seus irmãos. A direção de Deus, ela desagradou Ló, quando Abraão tem que dizer, olha, escolhe um lugar, direita ou esquerda, e se for para a direita, eu vou para a esquerda, e vice-versa. A direção de Deus, ela parece muitas vezes não ter sentido, mas entenda, isso não é uma desculpa para uma falta de convicção ou de confirmação. Seus pais são voz de Deus para o seu casamento. Isso para mim é inegociável. Seu pai ou sua mãe está dizendo, olha, não casa não. Por quê? Não tem porquê. Bota os dois pés atrás, dobra o joelho e vai orar, porque Deus está te dando um livramento. Sem dar cotovelada, viu? Só recebe. Os pais são a autoridade de Deus para confirmar o deixar pai e mãe se unir. Então tem direção de Deus que vai vir da boca dos seus pais. Tem direção de Deus que vai vir da mesa de conselho, dos muitos conselhos vem a sabedoria. Se você não aprende a andar nesse nível de obediência, vai ser um péssimo marido, uma péssima esposa, até que pague o preço e aprenda. Não sou eu que quero, é o que os princípios apontam, é o que a palavra revela. Se eu não aprendo a andar no nível de obediência e direção, eu não vou saber dar direção. O melhor líder foi aquele que se submeteu. O melhor líder foi aquele que obedeceu. O que se tornou senhor de tudo foi aquele que obedeceu em tudo, não poupando sua própria vida. Ele se tornou o rei de toda a terra. Então nós entendemos que a aflição, a ausência de paz, ela está na ausência de posicionamento de obediência. Em Hebreus fala para nós aproveitarmos, desfrutarmos, Hebreus 4, de que? Da graça de Deus. Quando Paulo está no seu momento de crise, ele fala, Senhor, me livra desse espinho na carne, e o Senhor diz, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe, a graça não é Deus dizendo, não, vai sofrer, que agora você vai ver. A graça de Deus é o relacionamento com Deus, é o acesso a Deus, que é Senhor de tudo, e é Pai, e é presente. A Deus que é amor, que é justo, que é bom. A graça de Deus é um relacionamento com Deus que vai mudar toda a sua realidade, a partir de quem você é. A graça de Deus é que nos mantém no caminho até que o propósito seja revelado, a razão da sua existência. Parece que é uma palavra para outro lugar, mas muitos estão dentro da igreja e não andam na graça do Senhor. Eles andam na misericórdia, quando Deus tem que colocar o coração dele na nossa miséria. Isso significa misericórdia. A graça é o favor não merecido de um pai que quer andar com você e te suprir de todas as coisas no caminho de obediência. Então pare para entender que Deus tem uma direção e um sentido para a sua vida que vale a pena ser vivido.
E o Evangelho de Cristo é quando eu abro mão da vida segundo o meu eu e o meu ego e as minhas carências e necessidades. Porque as minhas carências e necessidades me governam para o Egito, elas me governam para a escravidão, é o que o filho pródigo revela. As minhas carências e necessidades me mantêm no lugar de ser dominado pelo pecado, pelo mundo, pelo sistema que jaz no maligno. Agora, quando me movo na justiça do Senhor, na graça do Senhor, ainda que seja o Egito, nós seremos supridos e de nada teremos falta. Há um desafio para nós hoje, que é de fazer uma revisão no nosso coração. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Nós estamos em novembro. Quantos domingos você já viveu? Quantas palavras? Quantas leituras? Mas há um fruto para